Meus amigos, no vídeo de hoje nós precisamos falar urgentemente sobre o que a gente acabou de ver com a história do Sr. Miyagi na parte 2 da sexta temporada. E por que que o Geek tá falando isso? Porque os criadores de Cobra Kai deram entrevistas recentes revelando muita coisa que vai acontecer envolvendo o Miyagi na parte 3 e o impacto que isso vai ter em todos os outros personagens. Como é que é? Afinal, o que aconteceu com o Sr. Miyagi no Sekai Taikai, né? Quem era aquele cara, o tal do Claremont, que o Miyagi acidentalmente deu fim durante o torneio? Será que o Claremont, ele era algum parente do Sr. Han, lá do Karate Kid de 2010? Pois é, no vídeo de hoje o Tio Geek vai explicar toda essa história do Miyagi, todo esse passado dele, o envolvimento dele no Sekai Taikai, os anos 40, no vídeo de hoje. A gente precisa comentar urgente sobre isso. Hello my friends geek, na voz, e nessa parte 2 da sexta temporada de Cobra Kai nós tivemos mais uma ideia do passado sombrio do Sr. Miyagi, né? Só que dessa vez envolvendo o Sekai Taikai. Afinal, como a gente viu, o Miyagi ele deu fim, acidentalmente ou não, a um cara chamado Claremont durante o Sekai Taikai, e o Daniel ficou maluco com isso. Ah, fala sério. Pois tudo começa quando o Daniel ele encontra uma caixa escondida sob a cama do Sr. Miyagi, né? E ele descobre os antecedentes criminais do seu sensei. E essas coisas tomam um rumo intrigante quando o Larusso percebe que o Sr. Miyagi também era um competidor no Sekai Taikai. E à medida em que Daniel se aproxima de descobrir mais sobre o passado do Miyagi na sexta temporada, ele descobre fragmentos sobre sua história que gradualmente começam a alterar a forma como ele vê o seu sensei e o seu legado, né? Afinal, Miyagi era capitão da equipe no Sekai Taikai. Pois depois de folhear os pertences do Sr. Miyagi em sua caixa, o Daniel se concentra um pouco nos recortes de jornais que descrevem seu passado criminoso. Só que ele acaba ignorando um item que é crucial, cara, que era a faixa de karatê. E perto do final da parte 2, quando ele tem um momento eureka, ele amarra a faixa de cabeça, né, do Sekai Taikai na cena, e ele lembra de como viu a mesma na caixa de pertences do Sr. Miyagi. E com isso ele conecta os pontos e percebe que o seu sensei de infância também era um competidor no torneio internacional. E enquanto a maioria dos personagens principais de Cobra Kai, eles tinham um único objetivo ao ir para Barcelona, que era simplesmente desempenhar no Sekai Taikai e vencer esse torneio mundial de karatê, já o Daniel ele foi por outros motivos também. Ele tinha dois motivos principais. Primeiro, que era ajudar os seus alunos a vencer o torneio e também descobrir a verdade sobre o passado do Sr. Miyagi no Sekai Taikai. E depois de descobrir sobre o passado criminoso dele, o Daniel parece preparado para descobrir mais segredos sobre o passado obscuro do seu sensei. Só que quando ele descobre que o Miyagi era o capitão da equipe do Sekai Taikai e cometeu algumas ações questionáveis durante o torneio, a imagem perfeita de seu sensei em sua cabeça começa a desaparecer, né? E enquanto ele procura por novas pistas sobre o passado do Miyagi no Sekai Taikai, o Daniel quase é morto quando ele cruza o caminho de um dos capangas do Terry Silver, né? Que é o Dennis de Guzman, lá do Karate Kid 3. Só que pra sua surpresa, o Silver mais tarde o ajuda a descobrir mais sobre o Miyagi, dando a ele uma chave do torneio, né? Que confirma que o Sr. Miyagi realmente competiu no Sekai Taikai. E de forma chocante, a chave também mostra que um dos oponentes do Sr. Miyagi, né, que era o Claremont, morreu após enfrentá-lo em uma partida, né? E o Daniel até mostra um documento para as autoridades do torneio que confirmam que é autêntico. Então essa nova revelação sobre o passado do Miyagi deixa o Daniel maluco da cabeça, cara, fazendo ele se perguntar como que o seu sensei poderia ter tido uma história tão violenta. E ele se sente sobrecarregado pelo fato de que seu mentor, que frequentemente pregava sobre paz e a luta por autodefesa, pode ter se envolvido em algo muito mais obscuro do que ele jamais poderia ter imaginado. Sendo que as autoridades, né, os organizadores do Sekai Taikai nesse momento, eles chegaram pro Daniel e disseram que na época, lá nos anos 40, 50 do Sekai Taikai, isso era comum. Essa violência, esse sangue, pessoas literalmente morrendo durante o torneio, porque não tinha muitas regras, não tinha muitas medidas de segurança naquela época, isso era comum. E assim, pode ter sido acidental ou não o que aconteceu com o Sr. Miyagi na luta contra o Claremont, mas fato é que isso muda muito sobre o que o Daniel enxergava do Sr. Miyagi. As filosofias que o Miyagi passou pro Daniel agora estão em conflitos. Meio dramático, não é? Então, após saber sobre a morte no Sekai Taikai na sexta temporada, o Daniel fica cada vez mais preocupado sobre o quanto ele não sabia. E o seu estado mental é refletido em um de seus sonhos, onde ele se encontra enfrentando seu Miyagi em um confronto mano a mano, sendo que uma versão mais jovem de seu sensei o ataca enquanto os espectadores o aplaudem, né? E enquanto ele se defende, o Daniel se pergunta se esta é outra de suas lições. E o Miyagi, que não parece nada consigo mesmo, ele zomba do Daniel e continua lutando, né? Então a sequência termina quando o seu Miyagi confronta o Daniel, lembrando de que ele nunca lhe contou sobre seu passado porque ele não estava disposto a aceitar. E depois de levar alguns golpes brutais do Sr. Miyagi em seu sonho, o Daniel acorda se sentindo confuso e atormentado, né? Então o sonho aparentemente reflete a dissonância que Daniel experimenta após descobrir a verdade por trás do passado do Miyagi. E uma parte dele parece vilanizar o Miyagi por mantê-lo no escuro e nunca se abrir sobre sua história sombria, né? E ao mesmo
mesmo tempo, o Daniel ele não consegue deixar se culpar por idolatrar durante tantos anos o Sr. Miyagi, porque é o que eu disse, com essas descobertas sobre esse passado sombrio, que o Miyagi era um bandido, que ele já agrediu, que ele já roubou, que ele literalmente já matou, tudo isso entra em conflito na cabeça do Daniel, porque ele tinha uma imagem de um ser humano perfeito que era o Sr. Miyagi, era um exemplo de ser humano a ser seguido, moralmente justo, com caráter, com filosofias, só que agora tudo isso desapareceu. Parece uma loucura só de pensar nisso. Só que o sonho do Daniel serve como um lembrete severo de que antes do Sr. Miyagi se tornar o mentor sábio e sereno que ele conheceu, ele também cometeu erros e aprendeu muitas lições com sua juventude sombria. E é por isso que o Miyagi não queria que o Daniel competisse em torneios de karatê lá na franquia Karate Kid, né? Se a gente lembrar do terceiro filme, quando o Daniel queria, né, disputar novamente o seu cinturão de campeão lá no Alvada, o Sr. Miyagi repudiou. Ele disse não, assim, eu não ensinei karatê a Daniel LaRusso para ele ganhar troféus, para ele competir em torneios. E agora a gente sabe o motivo, porque o Miyagi também já competiu em torneios de karatê quando tinha a idade do Daniel nos anos 80 e ele se arrependeu, porque ele se traumatizou. Teve esse evento aí trágico envolvendo o Claremont que o Sr. Miyagi fez o cara ir de racho pra cima. Ele não queria que o Daniel passasse pela mesma coisa que ele. E aconteceu, né? Tem razão. Então, em sua essência, a série Cobra Kai sempre foi uma série sobre jovens raivosos encontrando figuras paternas que os ajudam a navegar em suas lutas por meio do karatê. E enquanto mentores paternos como Chris e Terry Silver trazem à tona o pior em seus alunos e agravam ainda mais seus problemas, outros senseis como o Daniel e o Sr. Miyagi tentam guiar seus alunos em uma direção de autoconsciência e ao crescimento pessoal. Então, o Daniel, por exemplo, ele se conecta, né, com jovens como o Rob e é capaz de ajudá-los porque ele também estava no lugar deles antes que o Miyagi o guiasse. E outra coisa interessantíssima também é a voadora no like aí embaixo. Aproveita que nós temos muito ainda que comentar nesse vídeo, deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue o Geek lá no Insta, cara, @LucasMGeek, você já sabe, eu tô seguindo a galera de volta, tô trocando uma ideia com vocês sobre Cobra Kai por lá e tô trazendo muitos conteúdos exclusivos no meu Insta, então não perde, conteúdos de Cobra Kai só lá no meu Insta, então segue lá pra acompanhar. Então essa história de fundo do Sr. Miyagi, né, sugere que ele também teve um passado problemático antes de aprender com suas experiências terríveis e passar sua sabedoria pro Daniel, né? E, infelizmente, como Johnny Lawrence, jovens como o Kon não tiveram os mentores corretos, né? E por conta disso, o Kon ele tomou uma decisão impulsiva, né, nos momentos finais da parte 2 e acabou morrendo no local do Sekai Taikai. E coincidência ou não, né, anos depois do Miyagi, lá nos anos 40, né, que carregava o nome do Dojo Miyagi-Do, anos depois tivemos outra morte, cara. E justamente quando o Miyagi retorna no Sekai Taikai. Coincidência ou não, mas o Miyagi atrai coisas ruins no Sekai Taikai. Que porcaria é essa? Então, depois de ver o Kon morrer no Sekai Taikai, o Daniel ele pode perceber que o Sr. Miyagi provavelmente nunca teve a intenção de machucar o seu oponente. Só que, como qualquer outro jovem lutador, ele provavelmente estava cego por seu desejo avassalador de vencer. E nessa parte 3, o Daniel também pôde entender que se não fosse pelo passado sombrio do Sr. Miyagi, ele não teria sido capaz de guiá-lo da maneira que fez, né? Ou seja, basicamente uma coisa levou a outra. E o mais louco de pensarmos, cara, é que se a gente for traçar um paralelo aqui entre a trajetória do Johnny Lawrence e do Daniel, a gente vai perceber que o Johnny, ele tá mais perto de se tornar o Sr. Miyagi do que o Daniel. Olha essa loucura, vocês vão entender, eu vou comentar. Não é cheiração de Nescau, vocês vão entender. Gostei. Agora você tá falando a minha língua. Porque, como sabemos, né, o papel do Johnny como valentão no Karate Kid aparentemente o desqualificaria como um substituto pro Sr. Miyagi. Só que Cobra Kai provou que Johnny é uma espécie de diamante bruto, velho. Afinal, na parte 1, né, o velho garoto de ouro do Cobra Kai se juntou oficialmente ao Miyagi-Do do Daniel. E ele tem aprendido tudo sobre equilíbrio entre ataque e defesa, né? E o Johnny, ele deu saltos, né, fechando aquela lacuna entre ele e o amado sensei do Daniel, a ponto de os paralelos de Johnny com o Sr. Miyagi se tornarem muito mais literais. Afinal, se a gente voltar pro Karate Kid de 84, o Sr. Miyagi disse a Daniel que ele havia perdido tragicamente sua esposa e seu bebê anos antes. E esse detalhe foi novamente trazido à tona na 6ª temporada de Cobra Kai, quando Daniel percebeu que seu sensei teria participado do Sekai Taikai logo após ele ter perdido tragicamente sua esposa e filho. E pouco depois, o Johnny recebeu a notícia de que a Carmen, que está grávida de seu bebê, havia sido levada às pressas para o hospital. Ou seja, não estava claro se a mãe ou a criança sobreviveriam, só que felizmente a Carmen passou por uma cirurgia e ela e o bebê foram salvos. Só que o paralelo entre essa quase tragédia e o que o Sr. Miyagi sofreu todos aqueles anos é bastante claro, velho. O Johnny tem trilhado um caminho ascendente em Cobra Kai, tornando-se um pai, sensei e uma pessoa melhor no geral. Só que se ele tivesse perdido essas duas figuras importantes em sua vida, né, a Carmen e o bebê, ele poderia ter caído em um caminho muito mais sombrio. Afinal, foi exatamente isso que aconteceu com o Miyagi. E é o que eu sempre digo aqui nos vídeos, cara, de olho nessa nova série do Sr. Miyagi que está em desenvolvimento, gente. Isso vai acontecer, uma série retratando
retratando o passado do Sr. Miyagi. Então essa história dele no Sekai Tekai, que ele era um agressor, que ele já roubou, que ele já agrediu, que ele já literalmente acabou com uma pessoa, não sei, tudo isso, esse passado sombrio e misterioso do Miyagi, a gente vai conhecer nessa nova série. A gente não tem ainda detalhes aprimorados, detalhes aprofundados sobre essa série, sobre casting, quem vai interpretar o jovem Sr. Miyagi, quem serão os outros atores, não sabemos ainda, mas assim que a gente tiver, obviamente o Geek vai trazer pra vocês. E a gente tem mais aqui, tá? Coisas importantes pra comentar. Olha, nossa, progresso. Porque, como eu disse antes, o Daniel ele tem lutado na 6ª temporada de Cobra Kai graças ao conhecimento de que o Miyagi pode não ter sido uma boa pessoa, pois foi revelado na parte 1 que o Miyagi cometeu um assalto à mão armada e que seu oponente no Sekai Tekai foi morto, né? E tudo isso foi demais pro Daniel digerir. Só que o fato do Sr. Miyagi ter perdido sua esposa e filho antes disso indica que essa tragédia tem tudo a ver com os momentos mais sombrios de seu passado, né? Porém, com o Daniel se aproximando do Johnny, é provável que ele comece a entender melhor o passado que o Miyagi não define o homem que ele foi. E depois de tudo que o Johnny passou, ele certamente vai ter empatia pelo Sr. Miyagi e seu passado, né? E ele pode se cansar do julgamento injusto do Daniel e lembrá-lo de que as más decisões de uma pessoa geralmente são um produto de suas experiências e não necessariamente a tornam uma pessoa má. E se a gente traçar o paralelo, como eu disse, jornada com jornada, parece que o Johnny, tudo que ele vivenciou até o presente momento e a pessoa que ele se tornou hoje, tá mais próxima do Sr. Miyagi do que o Daniel LaRusso, sendo que o Daniel durante anos ele foi aluno do Miyagi. Olha que loucura, o Johnny tá mais perto do Miyagi do que o Daniel. Isso é insano. Mas e aí, vocês concordam, discordam, tem algum ponto a acrescentar? Comentem embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todos os comentários. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!